Bom, as minhas últimas leituras concluídas foram Os Filhos do Capitão Grant, do Júlio Verne, que eu terminei, e são quase 400 páginas, e é uma excelente mistura, e dentre os romances que eu já li do Verne, que conheço são mais de 10, uma excelente mistura de aventura com humor, né, com aqueles toques de informação que o autor vai passando, informação histórica, geográfica, cultural, pelas regiões pelas quais os seus personagens têm que passar por causa da situação, né, do conjunto de circunstâncias da aventura específica na qual eles se encontram. Aqui não se trata de deles estarem viajando para procurar alguma coisa, viajando para cumprir uma aposta, né? Viajando porque estão perdidos, nem nada disso. Eles estão em busca de uma pessoa, que é o Capitão Grant, do título. E esse capitão de navio, o navio dele naufragou e ele teve que deixar uma mensagem que os personagens no início do romance encontram, que foi parar dentro do corpo de um tubarão. Uma mensagem que ele colocou dentro de uma garrafa, né? A célebre imagem, né, da mensagem de socorro dentro de uma garrafa, que o Verne usa no princípio do romance, e que é encontrada quando um iate faz uma pesca, né, de tubarões, e aí o tubarão que eles pegam, né, no que eles abrem, o tubarão tá com essa garrafa que tem um monte de papéis dentro. Quando eles conseguem abrir a garrafa, né, e verificar o que está dentro desses papéis, apesar deles estarem manchados, danificados, né, porque ficaram dentro, caiu no mar a garrafa e depois ficou dentro da barriga de um tubarão, eles descobrem que é um pedido de socorro, né, pedido de socorro do Capitão Grant. E aí arma-se uma expedição, né, composta por um lord escocês, os amigos desse lord escocês e os filhos do Capitão Grant, que é um rapazinho e uma moça, a Mary e o Robert. E eles saem em viagem, né? Eles seguem algumas pistas falsas, por isso que o livro é extenso. São mais de 350 páginas, mais um pouco e dava 400 em outra edição de repente. Mas tem ação o tempo todo. E eu achei que Os Filhos do Capitão Grant obedece duas regras que eu considero que são assim imprescindíveis no romance de aventura. Primeiro, você tem ação o tempo todo, tá sempre acontecendo alguma coisa, porque romance de aventura que acontece pouca coisa não é romance de aventura, ou que não acontece quase nada. Segundo, você tem personagens suficientemente simpáticos para você se envolver com a história e torcer por eles, né? Torcer para o Capitão Grant ser encontrado, ainda com vida, né? Torcer e se condoer dos personagens que ficam aflitos quando eles começam a perceber que eles estão seguindo pistas falsas, fizeram deduções falsas sobre algumas informações que estavam naqueles papéis que eles recuperaram do mar. Então eu achei que ele obedece bem esses dois princípios. Ter personagens pelos quais você torce, para aí você realmente poder se envolver com a história, né, com a aventura, e ter ação todo o tempo. Gostei muito, muito mesmo, mas ainda não superou A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é o meu favorito. Depois, eu li também, terminei a biografia da Virginia Woolf. Virginia Woolf, A Medida da Vida, do Herbert Meder. Excelente, excelente. Minha biografia, frequentemente com um toque literário na sua escrita. É a biografia que ele trata dos últimos 11 anos da vida da Virginia, né? Quando ela já estava escrevendo As Ondas, quando ela publica As Ondas, quando ela começa a trabalhar em Os Anos, publica Os Anos. Ela está trabalhando na biografia do Roger Fry, que era um especialista em arte, que era amigo dela e havia falecido, né? Ela trabalha em Entre os Atos, como é que foi o processo de criação de cada um desses livros, tudo que ela passou e o pano de fundo, né, que você tem a Inglaterra da década de 30, às vésperas da Primeira Guerra, por fim, eclode a Primeira Guerra, né? Que a Virgínia vai morrer em 1941. Então chega a pegar o início da Segunda Guerra também, qual era o clima da Inglaterra nessa época, o clima de Londres especialmente, que eles têm até que se mudar por causa do bombardeio, né? Eles vão, ela e o marido, né, o Leonard, vão passar mais tempo na propriedade que eles têm no campo, em Monks House.
e como é que a Virgínia se entendia com as pessoas daquela região ali, né? Ela começa a fazer parte de alguns grupos de mulheres e tudo, para procurar até se interessar e se integrar, né? Aquela comunidade ali, mas ela tem algumas dificuldades porque ela acha muitas vezes a mentalidade assim muito mesquinha, né? E dá para entender algumas das restrições e algumas das queixas dela. Mostra as flutuações de humor dela, né, as suas dificuldades quanto à doença e aquela ameaça da doença, né, dela ficar pior e ela perceber em alguns momentos que ela está a ponto de surtar. Muito bom, muito bom, muito bom, excelente. Faz muito uso das cartas e dos diários aqui. Por que eu não vou fazer uma vídeo resenha, embora isso aqui mereça 5 estrelas? Eu dei 5 estrelas. Porque quando eu terminei de ler essa biografia, eu estava em prantos. Eu terminei de ler, fechei a última página e comecei a chorar. Então, eu acho que se eu for fazer um vídeo resenha e começar a falar, é muito provável que isso aconteça. Tá? Então, fica o comentário aqui, a recomendação e quem gosta da Virginia Woolf, ou quem se interessa pela vida de intelectuais ingleses nesse período pré-segunda guerra, né, e como é que era a vida nesses primeiros tempos, tem muita coisa aqui para aproveitar. Excelente. Depois, eu também li outra biografia, que foi essa aqui, mais curtinha, do Thomas Edward Lawrence, o Lawrence da Arábia, que eu mostrei no outro vídeo até, que eu comprei na feirinha do livro aqui e já terminei de ler. É curtinha, eu ainda não consegui uma biografia extensa, né? Meu sonho é conseguir uma biografia extensa do Lawrence em português, que existem, mas o problema é você encontrar edições brasileiras, né? Que essa aqui tem pouco mais de 159 páginas. Agora tem um texto muito bom, muito informativo, até certo ponto é uma biografia crítica, porque o Douglas Orgel, que é o autor desta biografia, ele faz frequentes referências a outras biografias que haviam saído do Lawrence, e aí ele corrige, no entender dele, né, algumas colocações, algumas conclusões, algumas opiniões que são expostas nessas outras biografias. E aí, até um certo ponto, é uma biografia crítica, né? Porque ela vai fazer alguns reparos a biografias anteriores. Muito bom, mas ainda não é a biografia que eu sonho ler do Lawrence da Arábia. 4 estrelas. Depois, eu terminei hoje, Os Belos e Malditos, do Francis Scott Fitzgerald. Eu demorei, não porque o livro seja ruim, a escrita do Fitzgerald, para mim, não há o que dizer, mas porque a parte final é assim um caminho de passo a passo para a decadência, né? Para a degradação, especialmente do protagonista, do Anthony, né? E até certo ponto da Gloria também, que é a esposa dele. Aí, vamos dizer assim, o último terço do livro eu achei difícil de ler. Teve um final que eu não esperava, né? Não seria o final que eu estaria esperando, mas é um final coerente. Não é um final assim que o Fitzgerald tirou da cartola, né? Aquele final incoerente. Tem coerência. Dá para você acreditar nesse final. Está perfeitamente encaixado dentro dos acontecimentos, daquilo que você vai vendo antes. Mas não era o final que eu esperaria em princípio. E eu dei 4 estrelas. E o meu favorito continua sendo O Último Magnata. E este foi um livro particularmente difícil de ler. Ele tem 413 páginas nessa edição Pocket. Né? E ele, em certos momentos, como eu falei, ele é um livro difícil de ser lido. Pelo menos quando você começa a identificar algumas situações ali que você já viu, né? Seja porque você, no meu caso, né, eu já vi algumas pessoas na minha família envolvidas com alcoolismo e as situações assim me lembraram, né, algumas coisas que eu assisti na minha família. Então não é uma coisa fácil para mim de ler, né? Mas, e eu nem gosto, interessante é que apesar disso eu nem gosto tanto dos personagens desse livro, nem do Anthony nem da Gloria. Embora eu não os deteste, eu não criei um vínculo com eles como eu criei com alguns personagens em outros livros do Fitzgerald. Mas mesmo assim, a escrita do Fitzgerald, ele consegue segurar você e você consegue muitas vezes perceber o que ele está fazendo ali. E isso é assim muito interessante, até para quem de repente quer aprender a escrever, né?
aliás, escritores clássicos e clássicos modernos, como é o caso do Fitzgerald, dão um banho nos escritores de hoje. Me desculpem, mas para mim não tem discussão. E estou lendo ainda, passei da página 120, acho que eu cheguei na 130, deixa eu ver, Cheguei hoje à tarde no 130 de Rua Augusta, que eu fiquei tentando avançar mais com a leitura do Fitzgerald para ver se eu terminava, aí eu não li tanto esse, e estou lendo outro, que eu também vou mostrar agora, e estava lendo esses mais recreativos, né? Sem ser a biografia da Virgínia, que não é recreativa. E aí cheguei na 130. Estou gostando do Rua Augusta. Ele tem uma realidade para nós brasileiros que é muito diferente quando você está lendo autores estrangeiros, aí de repente você chega num texto de autor brasileiro e que não está tentando, né, ser estrangeiro, porque isso ainda pode acontecer, né? Mas eu estou sentindo no texto da Maria de Lourdes Teixeira essa proximidade da nossa fala, proximidade dos nossos hábitos, proximidade dos costumes, ainda que aqui ela esteja retratando mais uma cidade de interior de São Paulo na década de 50. Então, você tem pracinhas, você tem aqueles eventos importantes da cidade que são regidos pelos feriados da cidade, né? Alguma festa promovida pela prefeitura ou pela igreja da cidade. E essas figuras que são as figuras importantes, né? Os aposentados nas pracinhas, os que se reúnem com outros aposentados e aí vão jogar cartas. Tem uma série de situações que a gente vai reconhecendo da nossa realidade. Estou gostando. E estou lendo também, comecei a ler ontem, aí engatou Um Monge, do Matthew Gregory Lewis, e estou gostando. Ainda não ficou escabroso, né? Dizem que depois isso aqui fica escabroso, mas ainda não ficou escabroso, não. Mas já aconteceu aquilo que a gente sabe que vai acabar acontecendo, né? Vamos ver se eu vou ficar entusiasmada para fazer um vídeo resenha desse livro. Porque tem uma coisa já que eu gostaria de dizer se eu for fazer um vídeo resenha sobre esse livro. Tá bom, ele tá bom. E ganhei de presente, inesperadamente, chegou hoje, esse presente aqui do Volney, que ele me mandou. Memórias e Aventuras do Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Eu gosto de ler memórias, eu gosto de ler autobiografias, né? A não ser que seja de alguém pelo qual eu não tenho o menor interesse, mas não é o caso. Eu tenho interesse no criador do Sherlock Holmes, do Conan Doyle, e aí eu ganhei esse presente hoje. E eu quero te agradecer muito, Volney. Foi assim, foi uma surpresa, foi uma surpresa. Eu não tive nenhum aviso de que você ia me mandar isso, mas eu gostei muito, muito, muito. Ele vai ficar esperando aqui a vez. E adivinhem onde eu estive hoje? Pois é, estive na feirinha, mas eu comprei só 2 livros. Eu comprei, que eu achei, nem sabia que existia uma tradução brasileira de alguma coisa do Burns, que é provavelmente o mais famoso poeta escocês, né? O Robert Burns. Ele é frequentemente citado na série Outlander da Diana Gabaldon. Quem já leu Outlander deve se lembrar. De vez em quando ele é citado, porque ele é o poeta escocês, né? E a história de Outlander gira em torno de um herói que é escocês, que é o Jaime Fraser. Então, volta e meia a gente escuta falar do Robert Burns em Outlander. E comprei também na feirinha, eu, Cláudio Imperador, desse poeta, escritor e memorialista Robert Graves, e romancista também. Eu sempre ouvi falar desse livro, né? E resolvi comprar, que estava num precinho bom. O Graves também é autor de alguns livros sobre mitos celtas, né? A Deusa Branca, e não me lembro se saiu mais alguma coisa. Eu sempre ouvi falar sobre ele, mas vai ser a primeira vez que eu vou ler. E é isso.